Bom, gente, eu vou seguir aqui em frente, porque temos a conversar, né? Afinal de contas, o bucho de Égua Prenha está na prisão domiciliar agora, e a gente precisa conversar sobre uma coisa muito séria relacionada a isso. Sakamoto, Leonardo Sakamoto, domiciliar de Bolsonaro, exige mutirão para beneficiar Pedro preso, pobre e doente. Então, vamos ver aqui. O ministro Alexandre de Moraes analisa o pedido de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro, internado por questões de saúde. Se a decisão vier, como já veio, ela precisa servir para mais gente. Não apenas para o ex-presidente condenado a 27 anos e 3 meses por golpe de Estado e organização criminosa armada. Porque, se a lei servir de abrigo humanitário para Bolsonaro, também precisa ser para os milhares de presos que adoecem e morrem nas cadeias brasileiras. Justiça não pode ter CEP, partido político ou renda mínima. Se o argumento é humanitário, então que seja humano para todos. Se ficar comprovado que a saúde realmente impede o cumprimento da pena em regime fechado, que se conceda a domiciliar a Bolsonaro e a qualquer um, pelo tempo que for necessário. Afinal, quem é a favor de torturar detento não são os defensores dos direitos humanos, mas quem os critica. Isso significa uma consequência óbvia. Se Moraes conceder um benefício, deveria abrir caminho para um mutirão nacional, uma revisão imediata de casos de presos com doenças graves que não representam risco à sociedade. Em bom português, se vale para criminoso rico, tem que valer para criminoso pobre. Gente, aqui eu não preciso nem ir muito longe. Esse artigo do Sakamoto, que assim, olha, sem palavras. E aqui ele fala assim, no final: benefícios humanitários não podem virar privilégio seletivo. Para não termos bandido de estimação, é necessário que benefícios como esse valham para todo mundo. O caso de Bolsonaro é um momento para que o Brasil prove que não tem criminoso de estimação, ou reforçar, mais uma vez, que tem sim. Aqui, Leonardo Sakamoto foi cirúrgico no que ele disse. Nós já sabíamos que essa domiciliar sairia, nós vimos falando aqui todos esses últimos dias sobre essa possibilidade, de que provavelmente isso aconteceria, por analogia ao caso Collor. Mas eu acho que o principal a dizer aqui é que a lei ela é para todos. A lei funciona para todos. Então, todos aqueles que participaram do golpe de Estado receberam as suas penas e, no caso do Bolsonaro, ele era o líder do Estado. Desculpa, gente. Ele era o líder, né, maior do Estado e também acabou ali utilizando máquinas, né, instrumentos da máquina estatal para planejamento dessa tentativa de golpe de Estado. Mas é importante dizer que outras pessoas também foram condenadas pela invasão do 8 de janeiro e tudo mais, e todas elas têm que responder ali por esse crime, e elas têm que ter o mesmo benefício que o Bolsonaro. Obrigada, Giovanni. Eu deixei o ventilador ligado. Tá me dando alergia. Então, é importante a gente equalizar as coisas. Aqueles que estão presos, inclusive em casos de doença, na própria papudinha mesmo, também precisam ter a sua pena analisada, também precisam ter o mesmo benefício. Não só porque Bolsonaro foi um chefe de Estado, mas para que eles possam, então, pela sua idade, pelas suas condições, ter o mesmo benefício concedido, porque, afinal de contas, é isso. Como disse o Sakamoto, se a justificativa foi prisão humanitária, então que ela sirva para todos os brasileiros, então que haja o princípio da isonomia, né? Então, se a gente está falando de um país democrático, de um país Estado democrático e de direito, que é o que significa esse termo, então ela tem que servir para todos, o princípio da isonomia, a igualdade, inclusive na aplicação das penas. Então, eu acho que agora a gente precisa cobrar muito isso, tá? Sobre o que eu acho da prisão domiciliar.
eu acho que nesse momento, para o nosso campo, não é tão ruim. Eu estava comentando isso com o Pedro Zambarda agora há pouco. Um beijo para o Pedro Zambarda, ele deve estar ocupado, ele deve estar no Meteoro. Mas eu estava comentando isso com o Pedro Zambarda agorinha, de que isso pode ser bom para o nosso campo. Porque isso enfraquece o discurso de que o Bolsonaro é um preso político e que ele está passando mal dentro da prisão. Então é importante a gente também ver o copo meio cheio nesse momento, né? Então ele teve aí o mesmo benefício que o Collor, que também foi um chefe de Estado, né? E que ele tem aí essa possibilidade que já foi dada a outros criminosos, enfim, por razões diversas, por crimes diversos, não necessariamente crimes contra o Estado brasileiro. Mas eu acho que nesse momento essa prisão para o nosso campo ela é menos ruim, vamos colocar dessa maneira. O STF está sendo extremamente pressionado. A gente tem que colocar isso como uma condição que realmente importa, visto que a nossa casa maior é a nossa Corte Suprema. Então, eles estavam, sim, sendo muito pressionados por diversos pedidos da defesa, diversos pedidos da Câmara, aliados do Bolsonaro, para que ele fosse para a prisão domiciliar. Eu também acho que essa prisão domiciliar será descumprida por ele, tá? Em algum momento ela vai ser descumprida, porque nós estamos num ano eleitoral e a gente sabe que a família Bolsonaro não segura emoção. Eles não seguram emoção, gente, eles não seguram. Eles estão sempre causando, sempre querendo enfiar a gente naquela cela lá para fazer comício, para fazer campanha, né? Como é que chama? Eu sempre esqueço como é que chama. Não é comício, como é que chama? O ponto onde fica comitê de campanha. A casa do Bolsonaro vai virar um comitê de campanha? Vai virar um comitê de campanha. E o que eu falei pro Pedro Zambarda e para a Xanda agora há pouco é o seguinte, cara. Alguém precisa fazer um encontro do Magno Malta com o Bolsonaro, gente. Porque ele tentou tanto visitar o Bolsonaro na cadeia que até eu tô entrando com pedido pro Magno Malta ver o Bolsonaro, sabe? Até sessão exorcismo ele já fez. Eu acho que ele é merecedor dessa visita. Depois vocês me contem aqui nos comentários. Inclusive, gente, vamos lá através do Superchat, Super Sticker, através do Pix, folhademocrata@gmail.com. Vamos lá, gente. Precisa da ajuda de vocês. Ontem eu bati a meta depois que o programa acabou, gente. Olha só a situação. Então, vamos lá, vamos aproveitar o nosso programa. Hoje eu vou com vocês até 11 horas da noite, gente. Tem piedade desta alma, dessa senhora, ó. Tá vendo meus cabelos brancos aqui? É que eu dei uma pintada porque eu acho que vocês não merecem ficar vendo meus cabelos brancos na tela. Mas, gente, tem piedade dessa jovem senhora aqui, que vai fazer 4 horas de live hoje. Vamos lá, ele vai fazer algo que, junto com a melhora de saúde, vai fazer ele voltar para a Papuda. Claro que vai, né? Vocês não acham isso? Gente, se ele não fizer, os filhos vão fazer. Se os filhos não fizer, o irmão vai lá também com a solda lá, vai tentar abrir a janela com a solda. Alguma merda vai acontecer. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!